Olá, turma, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção, certo? E vou fazer uma breve explicação do que foi visto na nossa aula online devido a algum probleminha que alguns alunos enfrentaram para entrar na reunião que tivemos aí, tá certo? Então vamos iniciar aí, falar sobre poema, certo? Foram questões muito leves para vocês. Ah, professor, foi mesmo, pouca questão, mas tínhamos aí a outra, tá certo? Vamos lá, na primeira questão, podem observar aí a resposta, mas a resposta é diante da seguinte interrogativa. Na primeira estrofe do poema, o que Mário Quintana quis sugerir ao separar as sílabas da palavra minuciosamente? Vocês podem ter percebido que até mesmo durante a leitura, tivemos aí minuciosamente, certo? Então, nesse caso, gente, foi justamente para sugerir um movimento vagaroso da fumaça, certo? Ou seja, a maneira como as nuvens vinham se aproximando, tá certo? Então, a nossa primeira questão, a correção é esta. O poeta usou a separação silábica para sugerir um movimento vagaroso da fumaça, ok? Vamos aí para a segunda questão, certo? Lá na segunda questão, tinha para que vocês julgassem as informações em verdadeiro ou falso, ok? Então, vamos lá. O ponto de exclamação, vocês podem estar estranhando que não tem aí, que não está presente os parênteses, tá certo? Mas vamos lá. A primeira diz que o ponto de exclamação é utilizado em dois momentos. Em um deles, exprime surpresa e no outro, uma lástima, certo? Então, como vocês podem observar e voltarem lá ao poema, certo? Podemos observar que em um dos empregos diz a lua é a outra, para suportar a existência rude, certo? Então, nesse caso aí, está aí exteriorizando um sentimento, e não para indicar surpresa ou lástima. Então, está indicando aí, exteriorizando o sentimento, e obviamente quando está exteriorizando o sentimento, está indicando justamente aí a surpresa, tá certo? E essa lástima aí como foi colocado, tá bom? Então a nossa primeira alternativa, ela é verdadeira, sim. Vamos à próxima. No quadro do verso do soneto, a palavra minuciosamente aparece com hífen, com o intuito de produzir a pronúncia sílaba por sílaba. Olha, a intenção do autor era dar a ideia de que algo lento estava acontecendo, e a melhor maneira de darmos ideia de que algo está acontecendo de forma lenta é justamente fazermos a separação silábica, certo? Então, aí, a nossa segunda opção aí, certo? Ela está correta, tá certo? Então, o ponto de exclamação é utilizado em dois momentos, em que um deles exprime surpresa, no outro uma lástima, está correta. A outra, no quarto verso do soneto, a palavra minuciosamente aparece com hífen, com o intuito de produzir a pronúncia sílaba a sílaba, está correto também, certo? Vamos às outras duas opções. A forma gráfica minuciosamente apresenta o significado, a forma gráfica minuciosamente representa o significado dessa palavra no poema. Também está correta, sim, está aí, certo? Ela apresenta, sim, o significado. E a última, na terceira estrofe, a existência, na terceira estrofe, as reticências indicam suspensão de parte do verso do terceiro. Gente, isso mesmo, isso mesmo nada. Esta opção não quer dizer que indique uma supressão, certo? Apenas indica que há uma sucessão, certo? Alguma coisa uma ação acabou sendo repetida, certo?
ou seja, ela teve uma continuidade. Então, a última opção, na terceira estrofe, as reticências indicam a supressão. Supressão, no caso aí, interrupção. Na verdade, não foi isso que ocorreu, mas sim uma sucessão. Supressão não, sucessão. Então, a última afirmativa aí, ela está incorreta, ou seja, a única alternativa errada, falsa, certo? Não está coerente com o que foi dito, é esta. Então, esta alternativa aqui está falsa, ok? Todas as outras estão corretas. Vamos à terceira questão. Lá na terceira questão, o eu lírico no poema se manifesta por meio de um objeto, como se estivesse personificado nele. Que objeto é esse, certo? Gente, o eu lírico se manifesta na figura dos sapatos, tá certo? Então, vocês podem notar que foi falado isso para vocês, a questão da presença de figuras de linguagem. E na aula que tivemos online, eu ainda acrescentei mais 2 figuras de linguagem para vocês, que foi justamente a hipérbole. Eu falei aí também da comparação, tá certo? Falei do eufemismo, que vocês poderiam se deparar, tá certo? Então, para este caso aqui, o eu lírico se manifesta na figura dos sapatos, tá certo? Vamos à quarta questão. O título do poema remete a que imagem? O parassol bordado, aliás, o que o parassol bordado sugere? Então, a imagem do parassol sugere o céu curvo, onde estão bordadas as nuvens, as ramagens e uma fumaça, ou seja, o fumo, como ele coloca lá, o fumo, que subia lentamente. Ok? Verifiquei a resposta da terceira e quarta questão. Vamos aqui à primeira questão. Lá na primeira questão do material extra que eu coloquei para vocês, pedia para que vocês identificassem, separassem o encontro e identificassem entre ditongo e hiato, tá certo? Então, gente, essa alternativa aqui, certo? A primeira, água. Água será o quê? Ela será ditongo, tá certo? Olha, prestem atenção aí na separação silábica. Tudo bem? E nesta aula, na aula online que tivemos, eu falei que temos aí as vogais A, E, I, O, U, certo? Todas elas são vogais, mas entre as vogais existem as semivogais. E as semivogais temos aí E, I, O e U. Agora, só que naquele momento eu disse que o E, a vogal E e a vogal O, elas só poderão ser semivogais quando possuírem o som de I e U, certo? Então, quem faltou à aula online, quem não pôde comparecer à aula online, já faz esta observação. I e U serão semivogais, E, I, O serão semivogais quando elas possuírem som de I e U, tá certo? Anotem esta observação. Então, vamos lá. Muito, você pode perceber aí que muito, certo? Temos aí a presença de um ditongo. Ah, professor, mas muito, as duas vogais aí são semivogais, como é que pode ser? Simples, gente, simples. U é núcleo de sílaba, certo? E o I, ele está diminuindo aí a tonicidade, certo? Ou seja, você acaba colocando menos intensidade na pronúncia do I, certo? Muito, ok? Então, podem perceber que eu tenho aí um ditongo decrescente. Para este caso,
Vocês podem notar que U é núcleo de sílaba, e quando ele passa a ser núcleo de sílaba, será ditongo, certo? Pelotão, temos aí outro ditongo, certo? Ditongo aí, pelotão, um ditongo nasal. Pais, certo? Temos aí pais, no caso aqui, pais será ditongo, tá certo? Vamos à próxima. Pais, no caso, gente, pais, hiato, tá certo? Que eu não coloquei a separação. Beijo, temos aí outro ditongo, causa, certo? Ditongo. Caixa, ditongo. Pai, temos aí ditongo. Quadrado, temos a presença de ditongo. Vamos à próxima. Noite, ditongo. Lei, temos ditongo. Meu, ditongo. Receoso. Podem notar, eu falei para vocês que o E e o O só serão semivogais quando tiver som de I. Receoso não tem som de U, certo? Então, aliás, o O não tem som de U. Então, receoso, hiato, triunfo, hiato, certo? Vamos ao próximo. Poeta, hiato. País, hiato. Saúde, hiato. Paraíba, hiato. E soar, hiato, ok? A terceira questão. A segunda e a terceira questão eram respostas pessoais, tá certo? Eram respostas pessoais, então vocês terão a oportunidade na próxima aula de dizer algumas respostas, ok? A segunda e a terceira. Vamos aí à próxima questão, tá certo? Nessa próxima questão, a nossa opção correta será item C. Podem notar que lá no item C eu tenho aí encontro vocálico. Lembre-se que o encontro vocálico ele pode ser ditongo, tritongo, pode ocorrer aí a situação aí de hiato, tá certo? Então a opção C ela vai se encaixar o que foi explorado, ok? Vamos aí à quinta questão. Lá na quinta questão, temos, marque em qual das questões abaixo todas as palavras apresentam encontro consonantal, tá certo? Gente, vimos aí os tipos de encontro consonantal. Esse encontro consonantal poderia se dar perfeito, imperfeito e misto. E a única opção que vai apresentar encontro consonantal é a opção A, certo? Então, a quinta questão, a única questão que apresenta, ela será o item A, ok? Vamos aí para a nossa sexta questão. Na sexta questão, responda qual das alternativas todas as palavras apresentam dígrafo, certo? Gente, dígrafo, é preciso notar que quando você se depara com uma questão como essa, você pode estar se deparando aí com dígrafo consonantal e dígrafo vocálico, tá certo? Não se prenda apenas aos dígrafos consonantais. É muito importante que você note isso. Então, aí a nossa questão correta, aliás, a sexta questão, o único item correto será o item E. Frente, chumbo, nascer, agasalho, máquina, tá certo? Então, aí, chumbo. Chumbo, temos aí a questão do dígrafo, certo? Temos aí os dígrafos, como eu falei para vocês. Não se esqueça que dígrafo, podemos ter dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. O dígrafo vocálico é aquele que está se deparando aí com aquelas vogais acompanhadas de M ou N, ok? Turma, é isso. Chegamos ao final. Até o nosso próximo encontro. Tchau!